Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emmerich, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Hoje vamos conhecer as visões místicas de Anne Emmerich sobre o episódio da cura do paralítico de nascença por intermédio de Pedro e o sermão do primeiro Papa no Templo de Jerusalém. Existem detalhes reveladores nesta visão e que valem a pena serem alvos de nossa reflexão. E a visão começa assim: a pequena comunidade dos fiéis receberam forte incremento no dia de Pentecostes. Com toda razão se dá a este dia o nome de data de fundação da Santa Igreja. Na sala do cenáculo cabia só um número relativamente pequeno de fiéis. Já tinham começado a instalar uma igreja na velha sinagoga, situada na vizinhança da piscina de Betesda. Esses trabalhos estavam então terminados, e Pedro, seguido dos apóstolos, dos discípulos, de Maria e das santas mulheres, levou o Santíssimo Sacramento em solene procissão do cenáculo para essa primeira igreja cristã e colocou-o no tabernáculo, sobre o altar. Sim, uma procissão do Santíssimo Sacramento conduzida pelos apóstolos, junto com Maria, as santas mulheres e os demais discípulos. Vejam o valor da presença real de Jesus na Eucaristia, tão claro nas palavras de Jesus na última ceia e no discurso do pão da vida, em João capítulo 6, porém tão rejeitado por alguns cristãos separados, guiados de forma errônea por interpretações humanas. Jesus está presente realmente em cada Eucaristia, em cada pão e vinho consagrados. Verdade atestada pelas próprias palavras do Verbo de Deus encarnado. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Anne também faz uma observação importante que encontra coro entre muitos teólogos católicos. Naquele Pentecostes, a igreja foi fundada ou concluiu-se a fundação da mesma. Não muito tempo depois, foram Pedro e João com alguns discípulos ao templo. Estavam, porém, alguns homens levando um paralítico numa padiola para a porta do templo. Pedro e João, ao subirem a escada, lhe disseram algumas palavras. Depois falou Pedro por algum tempo com grande ardor ao povo no átrio do templo. Durante esse sermão,
foram as saídas do templo ocupadas por soldados, e os sacerdotes conferenciavam de vez em quando uns com os outros. Percebam este detalhe: Pedro e os demais seguidores de Jesus estavam sendo vigiados. Quando eles entraram no átrio do templo e Pedro fez um sermão, soldados ocuparam as saídas do lugar e os sacerdotes discutiam entre si a respeito do acontecido. Então vi Pedro e João, ao dirigirem-se ao templo, passarem perto do paralítico, que lhes pediu uma esmola. Estava deitado diante da porta, todo encolhido, apoiando-se sobre o cotovelo esquerdo e segurando com a direita uma muleta, com a qual debalde procurava levantar-se um pouco. Pedro disse-lhe: olha para nós. E como ele o fizesse, disse Pedro: ouro e prata não tenho, mas o que tenho dou-te. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E tomando-lhe a mão direita, levantou, e João segurou-o sob o braço. Então ficou o homem em pé, alegre e forte, e viu-o curado, saltando com gritos de alegria e correndo pelo templo. Isso mesmo, assim como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Pedro é usado pelo Espírito Santo para curar uma pessoa de uma enfermidade bem severa, a paralisia. Jesus tinha profetizado que seus seguidores seriam instrumentos do poder de Deus. E, obviamente, não foi diferente. O homem vivia de esmola, sem outra esperança. Do templo extraía somente a caridade dos visitantes e o cenário esplêndido e ineficaz da Porta Formosa. A esmola era muito recomendada e aquele homem se valia dela para continuar sobrevivendo. A alegria daquele homem desnorteava alguns perseguidores, com certeza. Jesus venceu o pecado, a morte e o inferno, e seus apóstolos transmitiam a sua mensagem após sua ascensão ao céu. Pedro e João, porém, foram ao átrio e no lugar onde o menino Jesus ensinara na idade de 12 anos, subiu Pedro à cátedra. Muito povo da cidade, numerosos forasteiros, o rodearam. Também o paralítico curado estava nesse círculo. Pedro, porém, falou da cátedra ao povo: homens israelitas, por que vos admirais disto? Ou por que pondes os olhos em nós, como se por nossa virtude ou poder tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus, a quem entregastes e negastes perante Pilatos, julgando este que se lhe devia dar a liberdade. Mas vós renegastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um assassino. E assim matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que somos testemunhas. E pela fé em seu nome, foi que seu nome curou a este, que vedes e conheceis. E a fé que ele nos comunicou foi que lhe deu inteira saúde, à vista de todos vós. Entretanto, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos magistrados. Mas Deus cumpriu assim o que já dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o Cristo padeceria. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados vos sejam perdoados, para que venham os tempos do refrigério diante do Senhor, quando enviar o mesmo Jesus Cristo, sobre o qual vos foi pregado. Por ora, certamente, é necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo. Moisés, de fato, disse: porquanto o Senhor vosso Deus
vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que vos disser, e isto acontecerá. Toda alma que não ouvir aquele profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, desde Samuel e quantos depois falaram, anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais, dizendo a Abraão: e na tua descendência serão abençoadas todas as gerações da terra. Deus, ressuscitando seu filho, vô-lo enviou primeiramente a vós, para que vos abençoasse, a fim de que cada um se aparte da maldade. Novamente aqui, como em tantas outras visões de Anne Catherine Emmerich, lugares onde no passado cenas bíblicas aconteceram são revisitadas com um novo episódio da história sagrada. No mesmo lugar onde Jesus, aos 12 anos, surpreendeu mestres, doutores no templo com sua sabedoria divina, neste mesmo lugar estava Pedro, líder visível dos escolhidos de Cristo, na cátedra, discursando sobre o autor da vida, que se encarnou e veio habitar no meio de nós. Ele novamente apela à conversão, como no sermão do capítulo 2 de Atos. Aqui, entretanto, ele introduz elementos próprios. Por um lado, é mais compreensivo, pois reconhece a atenuante da ignorância de muitos. Porém, é mais incisivo, pois coloca a situação de opção definitiva diante de um juízo final. De uma forma simples, é como se dissesse: vocês não sabiam que o autor da vida tinha se encarnado. Agora que sabem, não percam tempo, se convertam antes que seja o fim. Não existe mais motivo ou desculpa para não se voltarem para Deus. O discurso se dirige a Israel como povo escolhido e por isso fala de temas como o Messias, profeta, patriarca. O Israel de agora tem de realizar a promessa patriarcal e o anúncio profético, reconhecendo e aceitando o Messias. No discurso anterior, Pedro mostrava com autoridade que Jesus era o Messias prometido e também era o Senhor divino, o Senhor de nossas vidas. Aqui também o primeiro Papa os chama de israelitas e não de judeus, porque estão aí no templo representando o povo da aliança. Vejam o simbolismo e a preciosidade das expressões usadas, com certeza inspiradas pelo Espírito Santo. O povo admira alguém que realiza milagres, inclusive descobre nele uma religiosidade profunda, fonte de poder maravilhoso, como um selo de autenticidade. Pedro diz que o autor da vida foi rejeitado diante de Pilatos. Aqui o apóstolo traça um arco que descansa na glorificação de Jesus e daí se precipita no delito. Matar o autor da vida é um enorme paradoxo, o jogo trágico da morte e da vida, pelo delito do homem e pelo desígnio de Deus. Descobrindo o esquema desse jogo trágico, a fórmula sinistra é: pedistes a vida daquele que havia dado a morte e pedistes a morte do chefe da vida. Contudo, o Altíssimo deu a vida ao que tinha morrido. Esta cura do paralítico mostra a riqueza da vida nova, se comunicando em forma de saúde a quem se abre para recebê-la. É o resultado final que pode ser percebido por todos os presentes. Sinal material de uma realidade espiritual
ainda mais sublime. Assim como Jesus diz na cruz: não sabem o que fazem. Aqui seu seguidor alega uma atenuante, a ignorância. Porém, como já dito, é urgente o arrependimento e a conversão. Jesus foi chamado ao céu e voltará para realizar a restauração profetizada, que será um tempo de alívio para o povo arrependido e perdoado. No fim do slide 6, vemos Pedro concluir: pela ressurreição, Deus envia Jesus para realizar e transmitir a bênção prometida a Abraão. Antigo e Novo Testamentos se encontram mais uma vez. Cada homem que se corrija urgentemente. Deus nos auxilie. Então muitos daqueles que tinham ouvido a pregação creram nela e chegou o número destes a 5.000 pessoas. Tendo Pedro ensinado com grande entusiasmo até a meia-noite, foi preso junto com João e o paralítico curado pelos soldados do templo e metido num cárcere no tribunal de Caifás. No outro dia, foram levados com murros e pancadas à sala do tribunal, onde se tinham reunido Caifás e o Conselho Supremo. Impressionante como os ímpios se fecham à verdade. Pedro, João e o homem curado são presos e ficam no cárcere para depois serem apresentados diante de Caifás e do conselho. E mandando-os apresentar, perguntavam-lhes: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes respondeu: príncipes do povo, e vós, anciãos, ouvi-me. Se hoje se nos pede razão do benefício feito a um homem enfermo, com que virtude este foi curado, seja notório a todos vós e a todo o povo de Israel, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é que este se acha curado, em pé diante de vós. Jesus Cristo é a pedra que foi reprovada por vós, arquitetos, e que se tornou a pedra fundamental. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens que possa salvar-nos. Ora, vendo a firmeza de Pedro e João, e sabendo que eram homens ignorantes e simples, admiravam-se e conheciam que eram aqueles que tinham estado com Jesus. Vendo também em pé, ao lado deles, o homem que havia sido curado, não podiam dizer nada em contrário. Mandaram-lhes, pois, que saíssem para fora da sala do conselho e conferenciavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porquanto fizeram, na verdade, um milagre notório a todos os habitantes de Jerusalém. É manifesto e não podemos negar. Todavia, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que no futuro não falem mais a ninguém neste nome. E chamando-os, intimaram-nos a que absolutamente não falassem mais, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo-lhes, disseram: se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, julgai-o vós mesmos, porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, ameaçando-os, os deixaram ir livres, não achando pretexto para os castigar, por medo do povo, porque todos celebravam o milagre que se fizera no fato que tinha acontecido. O milagre não podia ser contestado pelo conselho. Percebam, meus irmãos, que ninguém pode esconder ou destruir a verdade. Tentaram ameaçá-los, mas não conseguiam impedir o povo de desver aquele prodígio divino que aconteceu
à vista de todos. Quantos tinham testemunhado aquele pobre homem pedir esmola durante semanas, meses, talvez anos? Como de uma hora para outra, os seguidores de um nazareno restauram seu corpo de forma espantosa. Como estes seguidores ligam todas as pontas das Escrituras e anunciam que o Messias já chegou e venceu a morte. A resposta de Pedro diante do conselho é belíssima. Somos réus de uma obra de misericórdia. E ainda vai além. O autor deste milagre é o Messias e Senhor Jesus. Aqui o réu acusa os juízes, o crucificastes, e alega a resposta de Deus diante deste crime: o ressuscitou. Assim o apóstolo chega ao tema fundamental. O homem curado é a prova cabal de todo o anúncio feito. A declaração do primeiro Papa tem alcance universal, transpondo as fronteiras do povo de Israel. A firmeza daquele homem, o saber sem estudos e a prova inegável do milagre impressionam os membros do conselho. A única solução é liberá-los. Ainda existe a opção adicional dessas autoridades reconhecerem Jesus como Messias, mas eles não reconhecem. Sem castigar esses inocentes, tentam manchar o nome do condenado, tentam legitimar suas posições, endurecendo os seus corações. Por fim, Pedro, o líder dos apóstolos, lança ao tribunal outra causa para ser julgada, a quem se deve obedecer. O profeta não pode deixar de anunciar a mensagem de Deus, muito menos o apóstolo. A testemunha oficial da ressurreição pode se calar. Os apóstolos, como vimos, não resistiram à prisão e responderam ao interrogatório, mas o limite desta autoridade chega até o ponto que ela pode chegar. Agora, sejamos corajosos com o auxílio do Espírito Santo e continuemos a missão de anunciar a encarnação do Senhor da vida, a sua vitória sobre a morte, o pecado e o inferno, e a salvação de todos aqueles que creem no seu santíssimo nome e o honram com um seguimento coerente e assertivo na percepção digna dos santos sacramentos, na manifestação da fé pelas boas obras, pelo testemunho fiel. Jesus, fica conosco. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Enfim, queridos irmãos, o que vocês acharam desta visão mística de Anne Catherine Emmerich? Quantos detalhes preciosos e importantes, não é mesmo? E que, inclusive, estão completamente de acordo com as Sagradas Escrituras, com o magistério da Igreja e com a tradição apostólica. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.